Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E o pessoal do Prota indaga: o quê? E o Fortão chega perto dele, protestando: governante Zuofan, isso já é demais. E o segundo ancião ri, cogitando: aqui estamos nós, batendo a cabeça em como fazer o moleque se submeter. E sorrindo maliciosamente observa: e lá vai ele, fazendo exatamente isso por vontade própria. Bem, ele é o manda-chuva do posto de trabalho da elite. Fazê-lo se ajoelhar irá acabar com o posto de trabalho. E concede: tudo bem. E insiste: sim, desde que você vá até o fim. Agora declare que o posto de trabalho nunca mais irá mexer com a seita interna e a área da elite outra vez. E encerramos o assunto aqui. E o Prota encara-o, retrucando: certamente, mas é melhor que você não vá se arrepender depois. Há muitos anciões e veneráveis presentes. E o segundo ancião assegura: mas é claro, somos anciões honrosos. Nunca tocaríamos em trabalhadores. E o Prota se vira, comentando: sabia que podia confiar na sinceridade dos anciões. O Fortão fica boquiaberto e diz: governante Zuofan, farei isso por você. O senhor é a alma deste lugar. Não pode se rebaixar tanto. O que será do resto de nós? E o Tieyin reafirma: não, deixe isso comigo. O governante me salvou. O mínimo que posso fazer é tomar a vergonha do governante para mim. E a Yuelin chega, suplicando: não, você cuidou de Yueyer por tanto tempo. E o Tieyin questiona: Yuelin, por que você, uma mulher, está querendo me desafiar? Sou eu quem vai fazer isso. E o segundo ancião, ao ver essa cena, decreta: quietos. Isso é um assunto de Zuofan e ele deve assumir responsabilidade por isso. Não descansarei até vê-lo bater sua cabeça no chão 3 vezes. E o Prota fecha os olhos, cedendo: bem, já que os anciões se importam tanto comigo, não discuto mais, já que sou o único culpado aqui. E vai à frente dos anciões, declarando: anciões, me arrependo profundamente das minhas ações e peço perdão. Abrindo os braços, ele retira algumas caixinhas, explicando: para demonstrar minha mais profunda sinceridade, preparei um presente, e então irei me curvar. E sorri, expressando: espero que isso ajude a redimir o dano causado aos seus discípulos. E o demônio Yang esclarece: este presente é sua promessa conosco, mas entendemos mais do que qualquer um. Você não precisa se desculpar, porque você representa todo o posto de trabalho de elite. E ao ver o presente, ele sorri, indagando: o que é isso? Tesouro demoníaco de 9º grau? E são da mais alta qualidade. O segundo ancião arregala os olhos, e olhando para o Prota, ele sorri, incitando: Zuofan, o que está esperando? Venha oferecer nosso presente. E o sétimo ancião implora: sim, sim, me dê. E o Prota encara-os, indagando: anciões, perguntarei pela última vez, se eu me curvar e me desculpar, vocês deixarão esse assunto de lado? E o segundo ancião, com um sorrisão no rosto, assevera: como anciões da seita, nossas palavras valem ouro, então vá logo e passe esse presente. E o Prota sorri para eles, retirando 2 caixinhas e ri, concluindo: então, se me derem a honra, anciões. Eles pegam as caixas, felizes, e ao abri-las, eles ficam completamente assustados. E o Prota sorri maliciosamente, interrogando: anciões, o que acham? Estão satisfeitos com o meu presente? E o demônio Yang, ao vê-lo, provoca: o que foi? De tão bom que deixou vocês sem palavras? Ele observa e fica assustado. Ele constata: isto é, são mostradas as cabeças dentro da caixa e ele identifica as cabeças de Shi Feng e Yu Juan. Os 2 veneráveis se espantam, e o pessoal do Prota se espanta, pasmo. O quê? E o demônio Yang fica boquiaberto, ponderando: o que se passa na cabeça desse garoto? Ele está louco? E o Prota, que nem um louco, treme de alegria, questionando: bem, anciões, meu presente foi do agrado de vocês? Após ter derramado meu coração e alma neles, até me esforcei muito para os anciões poderem abraçar seus netos. E com um sorriso demoníaco, ameaça: caso contrário, teria jogado essas cabeças para os porcos. E o segundo ancião berra: Zuofan! Os 2 explodem em aura, vociferando:
Vamos te matar! E o demônio Yang suplica. Esperem, deixe-me entender isso primeiro. E olhando para o Prota, pergunta. Zuofan, me diga a verdade, você os matou? Mas eles não estavam na área de elite? E o Prota sorri, confirmando. Exato. Afinal, para que mais você acha que serviria esse banquete de desculpas? E explica. Fui para a área de elite no raiar do sol, arranquei um par de cabeças e então voltei o mais rápido possível. E estendendo a mão, justifica. É por isso que tive que me desculpar com vocês, veneráveis. Me perdoem por fazer uma cena na área de vocês, mas, como já me perdoaram, está tudo bem. E acrescenta, a segunda razão foi para me desculpar com os anciões. Desculpa, acabei com a linhagem de vocês, mas espero que possam superar isso. E o demônio Yang indaga, você queria se desculpar por isso? Pensei que você estivesse se referindo a como Ti-Yin quebrou a mão de Yu Juan. E o Prota, sombrio, olha para o lado, sorrindo e questionando. Aqueles pirralhos não vieram procurando briga? Não foi nossa culpa, então por que pediríamos desculpas? Se eles foram culpados de algo, foram culpados de serem fracos. A única razão daqueles idiotas terem conseguido causar confusão foi porque eles não conseguiram pará-los. E sorri, declarando, mas como eu falei, a culpa deles é pequena e eu que sou o verdadeiro criminoso aqui, mas vocês acabaram de me perdoar, então o assunto está encerrado. E o segundo ancião, enraivecido, discorda. Encerrado? Uma ova. Você planejou tudo isso, misturando ambos os assuntos para encobrir suas ações. Acha que sua desculpa esfarrapada vai funcionar depois de cometer um assassinato em plena luz do dia? Eu vou arrancar essa sua cabeça. E o Prota arregala os olhos, rebatendo. Ah, mas você disse que deixaria tudo de lado depois de algumas batidas de cabeça no chão. E o segundo ancião, completamente enlouquecido, nega. Como se eu fosse fazer isso? Irei arrancá-lo membro por membro pelo que você fez. E o Prota sorri, afirmando. Não poderia ser melhor. E com um sorriso demoníaco comenta. Agora não terei que me ajoelhar. E o segundo ancião prepara um ataque insultando. Desgraçado desprezível. Ele parte para cima do Prota berrando. Morra! O Prota esboça um sorriso ao ver o ataque dos dois anciões. O venerável Bai aparece rapidamente protegendo-o. O segundo ancião recua e o venerável repreende. Vocês não estão se comportando como deveriam. E declara. Como anciões, serão punidos conforme as regras da seita por matar um discípulo. E o segundo ancião, enraivecido, acusa. Sua neta não morreu, não é? Então, é óbvio que você não se importa. Acha que pode proteger esse moleque para sempre? E o Prota bate palmas. E passando à frente dos veneráveis, declara. Bendito seja! Me sinto comovido vendo o amor dos anciões pelos seus netos. Então por que não lhes dou uma chance? E sorri maliciosamente, explicando. Pelas regras da seita, alguém de posição menor pode atacar alguém de posição maior, sem temer pelas consequências. Matei seus netos no escopo das regulamentações da seita. Agora é a vez de vocês serem desafiados, então, se conseguirem arrancar meus membros, ninguém falará nada. Os dois arregalam os olhos, e o segundo ancião aceita. Ótimo! Eu aceito seu desafio. E o Prota sorri, afirmando. Que maravilha! Então ambos de uma vez. E o venerável Bai, preocupado, pergunta. Zuofan, o que você está fazendo? E o Prota olha para ele, comentando. Esses pobres anciões acabaram de perder seus parentes. O mínimo que posso fazer é levantar suas esperanças. E o venerável Ki, ao ouvir isso, adverte. Você não está lhes dando esperança, mas sim sua vida. E o Prota fecha os olhos, assegurando, não se preocupe. E olhando para o pessoal, declara, além disso, todos aqui estão de prova sobre minha integridade e gentileza. Tudo se resume a ter o que é preciso para tomar isso. E sorri, revelando, eu simplesmente adoro dar esperança para esses velhos irritantes que sempre se intrometeram nos meus assuntos. Com um olhar demoníaco, ele decreta, e então esmagá-los. Ele ri. E os anciões observam-no. O segundo ancião esboça um sorriso, oferecendo, sétimo ancião, posso vingar sua neta. Se você se juntar a mim, isso lhe dará muito crédito. O sétimo ancião fica sombrio e concorda. Ótimo,
Então peço que o segundo ancião cuide disso. E o segundo ancião consente. Sem problemas. E encarando o prota promete. Fenguer, sua morte não será em vão. Uma pata de chamas aparece e ele declara: ataque da alma! Ele lança o ataque contra o prota. E o venerável Bai, preocupado, esclarece: esse é um ataque de alma de um especialista no reino imaterial. Algo que nenhum Ki ou de constituição pode se defender. O prota recebe o ataque de frente. O segundo ancião cerra os dentes. E o venerável Bai fica completamente boquiaberto, observando. Ele conseguiu bloquear, mas ele não tinha acabado de entrar no reino divino? O prota esboça um sorriso, observando. E o segundo ancião o encara, ordenando: sétimo ancião, esse garoto é um mistério. Enquanto ataco mais uma vez, você arranca a cabeça dele fora. E o sétimo ancião responde: tudo bem. Chamas começam a percorrer o corpo do segundo ancião. Ele coloca as mãos no chão e um vórtice de chama surge em volta do prota. O venerável Ki, ao ver a cena, observa. A alma do segundo ancião é do elemento fogo, e como é um fogo espiritual, nada físico pode afetá-lo. E o demônio Gi fica boquiaberto, alertando. O único jeito de aguentar isso é com uma alma forte. Se sua alma não for forte o suficiente, você será queimado até a morte. E o demônio Yang, preocupado, indaga: o que faremos? Zuofan mal está no reino divino. Como ele pode sobreviver a isso? E o prota utiliza o olho dourado, declarando: quarto estágio do olho divino do vazio. Um campo de aura surge em volta do prota, extinguindo a chama. E o segundo ancião arregala os olhos. Ele cospe sangue e cerra os dentes, questionando-se: como ele? Será possível? Esse garoto não pode ser humano. Não é à toa que ele teve coragem de desafiar 2 anciões. Será que o verdadeiro propósito dele era? O prota some e aparece rapidamente à frente do segundo ancião, que diz, xingando: seu desgraçado! Ele fica assustado. A cena mostra o dragãozão fodão. Ele arregala os olhos, assustado, e compreende. Pressão da alma? Como pode? Você deu forma à sua alma? O prota fica com um olhar demoníaco, sorrindo e provocando. Segundo ancião, permita-me lhe mostrar o caminho até seu neto. E o segundo ancião, puxando uma espada, ataca. Devorador de almas, morra! Ele lança a espada contra o prota, que utiliza a garra do dragão espectral. Ele lança a palma contra a espada, quebrando-a, e o segundo ancião se espanta, pasmo. O quê? A garra do prota atravessa o peito do ancião. O pessoal fica completamente boquiaberto ao ver essa cena. E o demônio Gi observa. O moleque realmente conseguiu. O demônio Yang fica completamente boquiaberto. É mostrado o velho com a consciência perdida. E o prota sorri maleficamente. O segundo ancião tenta fugir rapidamente com sua alma, ponderando: o garoto escondeu bem sua força. Se eu ficar aqui, serei morto mais cedo ou mais tarde. Primeiro, voltarei para a seita interna e encontrarei o venerável Shi. Um dia terei minha vingança. E olhando para trás ameaça: essa não será a última vez que você me verá, pirralho. E o prota sorri, retrucando: mas eu discordo. Utilizando o olho dourado, ele anuncia: segundo estágio do olho divino do vazio, aniquilação do vazio. O poder vai em direção ao velho que, ao olhar para trás, fica completamente chocado. Ele é acertado, e um brilho surge no céu. O prota sorri maleficamente. Alguns cortes chegam perto dele, e o sétimo ancião, com as mãos estendidas, garante: segundo ancião, não se preocupe, eu o vingarei. Seu sacrifício não será em vão. Ele gargalha, enquanto o prota olha demoniacamente para ele, proferindo: lâmina escarlate. Vários cortes escarlates surgem, quebrando o ataque do sétimo ancião, que fica completamente chocado. Ele é acertado no peito e, cuspindo sangue, reflete: isto não é uma forma da alma, é um ataque da alma do reino divino. Ele cospe sangue e, encarando o prota, imagina: que tipo de monstro esse garoto é? O prota sorri maleficamente. O sétimo ancião arregala os olhos. Ele gira rapidamente, fugindo e decidindo:
preciso correr. Olhando para trás, conclui: não posso ficar aqui mais um segundo sequer. Se eu lutar sozinho, serei morto. E o Prota rapidamente aparece atrás dele, ironizando: sétimo ancião, para que a pressa? Estávamos quase chegando na parte divertida. E o sétimo ancião, assustado, pergunta: Zhuo Fan, você ousa matar um ancião da seita interna? E o Prota sorri maleficamente, justificando: as regras da seita estão do meu lado. Matá-lo não acarretará em nada. Então pare de chorar e morra como um homem. E olhando demoniacamente, sentencia: além disso, eu já matei um, então que diferença faz o outro? Ele acerta o sétimo ancião com a garra do dragão espectral. A alma do sétimo ancião sai voando, tentando fugir, mas ela dá de cara com algo. E indaga: mas que merda é essa? Ele se espanta ao ver o bebê, questionando: o que é isso? Não importa que merda isso seja. Ele ataca, bramindo: saia da minha frente. O bebê utiliza o ataque da alma, quebrando todos os ataques do sétimo ancião, que assustado pergunta: que coisa é essa? Pode até mesmo realizar um ataque da alma? O bebê de sangue sorri maliciosamente. Ele abre o bocão para engolir o sétimo ancião, comendo-o. O pessoal observa essa cena completamente boquiaberto. E o demônio guia observa: o garoto tem muitos truques na manga. Agora entendo porque ele ousou enfrentar os dois de vez. E acrescenta: ele já é uma aberração. Não me admira que esteja acompanhado de outra criatura demoníaca. O bebezinho volta para o Prota, soltando um pouco da aura do ancião, que se espanta. E o Prota sorri para ele, provocando: cara, pode correr o quanto quiser. Foi por isso que liberei minha criatura demoníaca para interceptá-lo. E então, conseguiu ir longe mesmo após se livrar do seu corpo? E o sétimo ancião, irritado, avisa: Zhuo Fan, pense bem, se ousar tocar em mim, você fará inimigos com toda a seita interna. E o Prota sorri, repetindo: inimigos? Ele levanta a mão, que nem um louco, declarando: esta é a nossa área, e esse velho está me ameaçando com isso. E pergunta: diga-me, somos presas fáceis? E o pessoal do Prota, todo feliz, responde: não. E os outros levantam a mão, replicando: não tememos nada. O venerável Bai fica trêmulo, completamente feliz, pensando: que alívio, isso sim é uma pessoa digna de ser seguida. E o Prota indaga: sétimo ancião, o que acha? E encarando-o, ironiza: a seita interna é confiável? Nenhum deles irá colocar a vida em risco por você. Sabe por quê? E sorri maliciosamente, afirmando: porque eles me temem. E soltando uma aura completamente demoníaca, anuncia: hoje eu o desafiei e o matei, e amanhã será a vez deles. Sou apenas um trabalhador, e as regras da seita estão do meu lado. Me diga, acha que eles aceitarão meu desafio? E ri, revelando: vocês dois estavam destinados a morrer para que este anúncio fosse feito. Agora aqueles idiotas não serão tão apressadinhos. Ser chamado de ancião da seita interna não passa de um título vazio. Isso não irá protegê-los. Assim que isso perder seu valor, você não valerá nada. E o sétimo ancião fica trêmulo, suplicando: não, não. E o Prota, utilizando a técnica de transformação do demônio, absorve-o. E sorri maliciosamente, apertando o punho e planejando: agora posso usar a técnica de transformação do demônio em almas para fortalecer a minha. Isso fará avançar em muito meu cultivo. Olhando para trás, ele sorri, perguntando: e então, continuam satisfeitos? E o pessoal levanta a mão respondendo: não, senhor. E o Prota sorri, assegurando: vocês estão do meu lado. A derrota de vocês significa minha derrota, e eu sou do tipo que não deixa isso de lado. O pessoal esboça um sorriso, satisfeito com as ações do Prota, que censura, sombriamente: porém, vocês são fracos. Foram desafiados uma vez, e olha o resultado: choraram que nem crianças. E com um olhar demoníaco, declara: isso é inaceitável, não posso deixar isso acontecer. Já me decidi, a partir de amanhã, os trabalhadores farão o que fazem de melhor: varrer e limpar. E advertindo: não pensem em fugir, nem mesmo aqueles do posto de trabalho de elite. E o pessoal incrédulo pergunta: o quê? E o Prota, irritado, brame:
O quê? Vamos, movam-se! O pessoal se espanta levantando a mão e partindo. E o venerável Qi, ao ver essa cena, sorri, notando: parece que este lugar não será destruído, mas continuará a crescer. E o venerável Bai explica: uma pessoa sábia sabe quando recuar, perder e vencer. Eles não alcançariam nada se perderem seus corações após um único obstáculo. E justifica, especialmente agora, em que alguns desejam sair do posto de trabalho, esse pensamento precisa ser aniquilado, não pode se espalhar. Zhuofan os fez aprender humildade e determinação para que não cedam diante de adversidades, apesar que isso só funciona depois de tê-los ensinado uma lição. E sorri, percebendo, ninguém teria ouvido ele antes de sua vitória, nem mesmo os membros do posto de trabalho de elite. E olhando para as costas do Prota, prevê: Zhuofan é um homem de grande carisma e está destinado a fazer grandes coisas. Ele se tornará o próximo líder da seita. O fortão berra: governante Zhu, você é muito forte. Ele faz um joinha para o Prota berrando: você é o melhor discípulo da seita. Batem especialistas no reino imaterial como se fossem moscas. E o Prota fecha os olhos, resmungando: primeiro, pare de puxar meu saco. Vi muito bem a cara emburrada de vocês. E encarando-os, retruca: acharam mesmo que eu me desculparia por algo que foi culpa deles? O fortão coça a cabeça, sorrindo e confessando: governante Zhu, não sabíamos o que você estava tramando. E o Prota afirma: se vocês soubessem, teriam me exposto. E continua: esse meu belo esquema foi completamente psicológico. Para fazê-los morder a isca, precisei desestabilizá-los. E prossegue: funcionou. Me permiti enfrentá-los e enfraquecê-los facilmente. Consumidos pela raiva, aposto que não conseguiram utilizar nem metade dos seus poderes. E explica: acha que é fácil matar um ancião em sua forma de alma? Brincar com a mente do adversário é a melhor solução. A mudança repentina de gozo para luto e então raiva serviu-me bem. E completa: graças a vocês, o fiz alcançar o ápice da felicidade, montando assim o palco para que eu pudesse pegá-los desprevenidos e caírem no meu plano. E finaliza: os demônios vêm do coração, lembrem-se disso. E o pessoal brada: sim, governante. O Gihu encara o Prota e questiona: governante Zhu, você deve saber por que vim para o posto de trabalho. Para onde devo começar a treinar meu coração? E indaga: primeiro foi Shifeng me falando que sou fraco devido ao meu coração. Agora você fala que as pessoas enfraquecem quando seus corações estão caóticos. Então como? E o Prota estende a mão para ele declarando: vou te falar aqui e agora. E revela: o coração não é treinado, mas sim fortalecido. O Gihu se espanta, e o Prota, sombrio, observa: treinar o coração não é como cultivar, que se usa energia espiritual para treinar sua alma e corpo. Os seus níveis provêm de sua percepção e experiência. Sem experiência, existirá apenas ignorância, e não terá como ganhar percepções do mundo. Esse é o significado de iluminação, e encarando-o, expõe: existem aqueles que são iluminados uma única vez, como também aqueles que permanecem num estado de confusão após enfrentarem milhares de dificuldades. O mundo está cheio de pessoas que passam por diferentes tipos de experiência, e isso torna o coração de cada uma delas diferente. E o Gihu indaga, surpreso: isso significa que nunca conseguirei dominar? O Prota encara-o e, fechando os olhos, confidencia: serei honesto com você, nunca me importei contigo. Então, não vá espalhando este segredo. E acrescenta: você é o produto do seu ambiente, o mesmo se aplica ao seu coração. Seguir pessoas sábias lhe dará percepções, mas o quanto só depende de você. Nesse caso, você deveria se aproximar mais do ancião Yuan. O pessoal arregala os olhos, e o Gihu pergunta: no que um velho no forjamento dos ossos poderia ajudar? O Prota se espanta, e com um olhar demoníaco esbraveja: tolo ignorante. O ancião Yuan é um homem com uma vasta gama de experiência. Ele é sábio e atencioso. Olhe só para mim. Sempre vou até ele para debater sobre os significados do mundo. E você está tirando suas conclusões com seu ponto de vista limitado? Aprenda a apreciar as coisas.
e adiciona: além disso, você realmente o julga por sua aparência? Ele faz um barulho de desgosto e declara com desdém: a única razão de eu estar explicando o valor dele é porque você está do nosso lado e fez muito bem pelo posto de trabalho. O Guihu arregala os olhos, e o Fortão olha para ele, comentando: irmão sênior Guihu, o velho é especial, não se acanhe, vá até ele. E o Guihu questiona: como você sabe? E o Fortão coça a cabeça, sorrindo e revelando: porque eu não entendo uma palavra do que ele fala. E o Guihu replica: se você não entende o que ele faz, então ele é um especialista? Que tipo de lógica é essa? E o Fortão olha para ele, ponderando. Ainda assim, o governante Jua entende, e é por isso que acredito que estamos longe do nível dele. O Guihu se espanta, e se virando, exclama: governante Jua pessoal, vejo vocês depois. E o Prota, semicerrando os olhos, murmura: esse cara é simples, igual ao ancião Li. Eu sabia desde o começo que ele não serviria como um espião. Ainda assim, o observei por todo esse tempo. Parece que também preciso adquirir mais experiência. E alguém grita: não seja modesto, mais experiência? Só mais um pouco e você se tornará um verdadeiro demônio. Ele gargalha. E o demônio Yang, com os braços abertos, declama: filho, você é osso duro de roer, enfrentando 2 anciãos e ainda os matando. Agarrando os ombros do Prota, ele celebra: com você na área de elite e na reunião do Dragão Duplo, finalmente seremos uma das 3 seitas medianas. Seus feitos se tornaram lendários. E o Prota, irritado, nega: perdão, não me darei bem sendo da elite. Os dois se entreolham, e o demônio Yang questiona surpreso: o quê? Do que você está falando? Essa luta prova tudo. Ninguém se oporá a você entrando na área da elite. Mas você ainda se recusa? Não foi essa a razão de Sheu Yue tê-lo trazido aqui? E o Prota fecha os olhos, articulando: Sheu Yue me trouxe para a reunião do Dragão Duplo, não para ser da elite. E esclarece: os discípulos que irão para a reunião do Dragão Duplo virão do posto de trabalho. Nenhum deles será da área de elite. Os 3 se espantam ao ouvir isso, e o Prota encara-os, afirmando: no fim das contas, foi a área da elite que nos intimidou, mesmo que tenha sido instigados. Eu falei que recuperaria a glória do posto de trabalho, e é o que irei fazer. Primeiro foi a seita interna, e agora tudo o que resta é a área da elite. E se virando, vocifera: vocês não falaram que não éramos dignos de sair da elite? Muito bem, para entrarem na reunião do Dragão Duplo, vocês terão que se juntar a nós e fazerem tarefas manuais. Ainda assim, cabe a mim decidir se são dignos de serem trabalhadores. E o demônio Yang, apreensivo, argumenta: como você pode falar isso? Porque devemos pagar pelos crimes daqueles 2 imbecis? Você até os matou. Zuofan, seu talento inumano nos deixa do seu lado, mas aprenda quando recuar. E o Prota fecha os olhos, exclamando com firmeza: já que se trata da dignidade dos meus discípulos, preciso ser duro. E decreta: diga a Sheu Yue, se ele aceitar, irei me juntar à reunião do Dragão Duplo, e se ele recusar, ficarei aqui como governante dos trabalhadores. E o pessoal do Prota observa-o, cogitando: é por isso que aqueles 4 demônios seguem-no. Não é apenas pelo interesse que eles têm nele, mas também pelo seu valor. A cena mostra um local isolado. Um cara chega e o outro serve uma bebida. É o Venerável Shi, e o grande ancião chega, assustado. Venerável Shi, isso é terrível. E o Venerável Shi indaga: grande ancião, você já passou por muitas coisas, mas ficou necessitado por uma pequena comoção? E o grande ancião pergunta: comoção? Então você já sabe, Venerável Shi. E o Venerável Shi sorri, confidenciando: eu mesmo planejei. E o grande ancião pensa consigo mesmo: você quem planejou? Fez aqueles 2 irem até suas mortes? E o Venerável Shi questiona: grande ancião, como ainda não entende? E sorri, esclarecendo: pense bem, o 2º e o 7º ancião foram fazer bagunça no posto de trabalho. Aposto que o lugar deve estar um tumulto. Usaremos a desculpa dos trabalhadores estarem atrapalhando a seita e então acabar de vez com eles. E o grande ancião compreende: ah, então era disso que você estava falando.
E o venerável conclui: não foi por isso que você veio? E o grande ancião, fechando os olhos, pondera: o assunto é diferente, mas ainda assim surpreendentemente do mesmo jeito. E o venerável Xi pergunta: como assim? E o grande ancião encara-o, relatando: os dois anciãos de fato provocaram uma grande cena no banquete, de acordo com suas ordens. Ao ouvir isso, o venerável Xi toma um pouquinho mais da bebida, mas o grande ancião continua: porém, eles acabaram mortos. O venerável Xi arregala os olhos, cuspindo a bebida. Ele quebra o copinho e se vira, exigindo saber: grande ancião, poderia repetir? E o grande ancião, com os olhos fechados, reitera: eu falei que ambos os anciãos acabaram sendo mortos no banquete. E o venerável Xi indaga, incrédulo: como? Quem teve a ousadia de fazer tal coisa? Nenhum venerável tem esse direito. E o grande ancião explica: seria bem melhor se tivesse sido um venerável. Pelo menos teria uma desculpa. Mas... E acrescenta: aquele que fez o papel de carrasco foi um discípulo e à vista de todos, e ele usou as regras para desafiá-los e matá-los. Então, não podemos tocar nele. E o venerável Xi pergunta, exasperado: um discípulo? Quem foi? E insiste: quem deles poderia conseguir matar anciãos no reino imaterial? Desde quando nossa seita tem tal discípulo? E o grande ancião sombrio revela: quem mais seria além de Zhuofan? O venerável começa a suar frio murmurando: um banquete sangrento. Isso foi premeditado, uma armadilha desde o começo, e incrédulo constata: não existe tal coisa de banquete de desculpas, aquilo foi feito com a intenção de cometer um crime. E o grande ancião observa-o, expondo: quanto a isso, Zhuofan planejava matar os dois desde o começo, mas ele conseguiu fazer isso de uma maneira perfeita. E o venerável Xi sombriamente conclui: aquele pirralho excomungado nos enganou, mas isso não é nada comparado ao seu poder de nos ameaçar. Ele até matou 2 anciãos no reino imaterial para provar seu ponto. Isso nunca ocorreu na história da seita. Isso fará dele a figura mais importante na seita. E com a reunião do dragão duplo se aproximando, ele terá a seita aos seus pés. E o grande ancião fecha os olhos admitindo: ele é um tremendo gênio. Talvez até consiga nos elevar ao nível da seita mediana na reunião do dragão duplo. E o venerável Xi questiona: mas do que adianta se ele não está do nosso lado? Seremos os únicos a sofrer. E encarando-o, alerta: no futuro, isso se tornará um problema. E o grande ancião pergunta: o que você quer falar com isso? Do nada, o sino começa a tocar. Os dois se espantam, e o grande ancião deduz: é a reunião da seita interna. Isso deve ser obra. E o venerável Xi se levanta, afirmando: é obra do líder da seita. Ele foi rápido. Xie Yue viu que seu cachorro completou uma caça e deseja recompensá-lo. Ele deve querer mandá-lo para a área de elite. E o grande ancião pergunta: então o que faremos? E o venerável decreta: nada. Tudo o que podemos fazer é esperar o momento certo. Ele passa pelo grande ancião, confidenciando: conheço Xie Yue como a palma da minha mão, e revela: ele está querendo elevar Zhuofan para o mesmo patamar da reunião do dragão duplo. Mas assim que ela terminar, o talento de Zhuofan será uma ameaça à posição dele como líder da seita. Só precisamos esperar até que eles entrem em conflito. O grande ancião se espanta, e o venerável olha para trás, sorrindo e sussurrando. Enquanto isso, esperaremos a oportunidade perfeita. E a cena se volta para o líder da seita, proclamando: agora todos vocês conhecem o poder de Zhuofan. E indaga: e presumo que não haverá objeções de sua participação na reunião do dragão duplo, não é mesmo? E o pessoal concorda em uníssono: não, sem objeções. Eles fecham os olhos. O líder Xie encara-os e, tocando a testa, informa: Zhuofan não deseja ser da elite e ainda pede que os participantes escolhidos sejam do posto de trabalho. E comunica: essa é a condição para que ele participe do evento. O que acham? O pessoal se espanta, e alguém protesta: líder, isso é contra todas as regras. O moleque é arrogante e deveria ser controlado em vez de ser mimado. E outro reclama: líder, as regras são claras e devem ser seguidas. E alguém levanta a mão, intervindo: parem,
É o venerável Xi que declara: as regras sempre foram feitas para abrir caminho para os fortes. Encarando o líder, ele aprova. Como foi um pedido de Zhuo Fan, eu concordo em aceitá-lo. O líder da seita se espanta, pensando: o quê? Os outros dois veneráveis arregalam os olhos. A reunião termina. É mostrado um cara saindo e observando. Como os tempos mudam. A base da pirâmide, um mero posto de trabalho, agora se tornou seu centro, acima até mesmo da área de elite. E o outro constata: por que eles não aceitam a realidade? Ainda assim, eles continuam limpando as casas. E acrescenta: de agora em diante, o posto de trabalho começará a selecionar discípulos para participarem da reunião do Dragão Duplo, com aquele Zhuo Fan no comando de tudo. E o outro informa: falam por aí que até os 3 veneráveis foram para lá. E completa: não vê que o venerável Xi está quieto? No final, aquelas palavras são sempre verdadeiras. A força é sempre respeitada. E a cena mostra o líder da seita descendo as escadas. O venerável Xi espera-o, e o líder da seita encara-o, sorrindo e provocando. Venerável Xi, você acordou do lado errado da cama hoje? Cansou de discutir comigo? E o venerável Xi cumprimenta-o, rindo e alegando: líder, quando foi que argumentei com você? Sempre atuei pelo bem da seita. E assegura: se tiver acontecido algum mal-entendido, por favor me perdoe. Zhuo Fan é a melhor chance que nossa seita tem na reunião do Dragão Duplo. Não consigo encontrar mais nenhuma razão para criticá-lo. E reafirma: apenas espero que ele consiga grandes conquistas para a seita. Ele encara o líder e finaliza: se não houver mais nada, irei me retirar primeiro. Ele se vira e para um pouco à frente, rindo e murmurando: líder, você tinha razão sobre algo. Os jovens substituem os velhos. Mas talvez ele seja forte demais. Hoje ele fez a seita mudar as regras por ele. Amanhã talvez ele tome o assento de alguém. O líder se espanta e indaga: do que está falando? E o venerável Xi responde: apenas os desvaneios de um velho, líder da seita. E continua: com o novo substituindo o velho, me pergunto o quão longe isso irá, o quão decadente o velho se tornará. Ele gargalha, e o líder Xi cerra os dentes de raiva. Ele se acalma, e sombrio, observa: Zhuo Fan. A cena então se volta para o posto de trabalho. Eles se espantam com o Guihu. É mostrado ele com uma aura demoníaca. E um cara de boca aberta comenta: já faz 7 dias. Por que ele ainda está parado ali? E o outro adverte: tá querendo morrer? Pare de olhar para ele. Eles partem. E o velho chega, assobiando. E o Guihu se espanta e chama: velho Yuan. Ele arregala os olhos e, cerrando os dentes, afirma com urgência: ancião Yuan, você finalmente voltou. E o velho chega rindo e questionando: senhor Guihu, o que você precisa de mim? E o Guihu pensa consigo mesmo: ele é um velho qualquer. Não importa o quanto eu olhe para ele, não vejo nenhuma diferença de qualquer outro velho. Mas se Zhuo Fan vai tão longe por ele, então eu também posso. E abaixando a cabeça, implora: ancião Yuan, o governante. Zhuo me enviou para pedir conselhos sobre o caminho do coração. Por favor, me ilumine. O velho arregala os olhos e, fechando-os, ri, declarando: nada mal. E elogia: você superou sua arrogância ao pensar com o pequeno e velho eu. Esse ato em si já marca um grande progresso no seu futuro próximo. Ficar ao lado de Zhuo Fan por tanto tempo tem seus benefícios. E o Guihu pensa consigo mesmo: hã? Por que seu temperamento parece diferente? Seus olhos são tão profundos que me sinto afundado num poço sem fundo. Quem diabos é esse velho? Ele se espanta e pensa consigo mesmo: por que o posto de trabalho esconde tantas aberrações? E o velho ri, chamando: Guihu, venha. Ele olha para trás, sorrindo e convidando: eu lhe ensinarei o caminho do mundo. O tempo passa, e a cena mostra-os dentro da floresta. O velho para e pergunta: como você mataria essas formigas? E o Guihu, com os braços cruzados, responde: com uma pisada, obviamente. E o velho sorri, confirmando: certamente o que qualquer um pensaria. Essas pequenas criaturas morrem por tão pouco. Vamos, tente! O Guihu então dá um pisão. É mostrado as formigas mortas.
E o velho observa. Vê? Algumas escaparam. Esse é seu estado atual. Você tem poder, mas não meios de usá-lo. E estendendo a mão, ele explica. Isso torna lutar até mesmo contra alguém no reino divino, assim como você, um desafio. Você poderia fazer o que quisesse na seita interna esse tempo todo, não porque era forte, mas porque não tinha um verdadeiro gênio por perto. E alerta, você verá que a reunião do dragão duplo terá apenas pessoas com o coração firme, especialmente aquelas da seita mediana e superiores. Sendo pressionados, eles com certeza pressionarão de volta com mais força. E o Gi-Hu se vira, questionando, o que devo fazer? E o velho levanta um dedo respondendo, e nisso voltamos à minha pergunta anterior. Como você mataria as formigas? Ele estende a mão, pegando a formiga e comentando, seu chute foi casual, porque você tratou essas formigas como se fossem nada. E se você estivesse morrendo de fome, e essas formigas fossem as únicas coisas por perto? E o Gi-Hu sorri, retrucando, Ancião Yuan, eu estou no reino divino. Eu não fico. O ancião observa pensativo e pondera. Eu estava apenas fazendo uma analogia. E acrescenta, você também pode considerar, caso fosse uma criança e estivesse faminto, como você teria lidado com essas formigas? E o Gi-Hu observa meditando. Faminto? Ele observa as formigas por tanto tempo que fica com os olhos vermelhos. E o ancião afirma, sim, isso mesmo, você as comeria. Caso contrário, morreria. O Gi-Hu se espanta, e observando o velho, indaga a si mesmo. Quem é esse velho? E o velho sorri falando, um leão caça um coelho com toda a sua força porque está faminto. E continua, você deve encontrar a sua própria razão para matar, ou você nunca dará tudo de si numa luta até a morte. Os céus são cruéis para todas as pessoas vivas, mas também são justos. E prossegue. É por isso que os caminhos justos e demoníacos coexistem. O justo ama a vida e o demoníaco busca o massacre. E completa. Mas matar deve ser feito para a vida ter um propósito. Se não, massacrar todos em seu caminho faria com que o indivíduo acabasse sendo consumido por isso, desviando-se do caminho certo. E pergunta, para se buscar esse caminho, é necessário se tornar demoníaco. Esse é o único jeito. Diga-me, quando você matou qualquer discípulo que cruzou seu caminho, você usou sua verdadeira força? E indaga, você nem sabe qual é. Você viu o Zhu Fan? Seus ataques são simples, mas precisos, e tinham toda a intenção de matar. O Gi-Hu fica incrédulo, e o velho continua, explanando. Vá, seja um trabalhador, assim como o Zhu Fan disse, e isso ajudará seu coração a crescer. Juventude é sinônimo de arrogância. É algo pelo qual todos passam, e isso vale em dobro para aqueles com talento. E se virando, declara, mas o caminho é repleto de reviravoltas, e às vezes é melhor mostrar controle. Quando você aprender a fazer isso, assim como Zhu Fan, você terá feito progresso, e isso será de grande ajuda ao seu cultivo futuro. O tempo passa, a cena mostra o velho arregalando os olhos, e o prota bate palmas, rindo e declarando, as palavras do ancião Yuan estão corretas, como sempre. É a primeira vez que ouço que você precisa ser demoníaco para atravessar o caminho justo. Terei que analisar isso mais profundamente. E o velho olha para ele sorrindo e observando. Governador Zhu, não faça chacota deste velho de ossos fracos. Você é bem melhor nisso do que eu. E o prota responde, quão gentil da sua parte, ancião Yuan. Só queria conversar um pouco esta noite com você. E emenda, assim como Gi-Hu esperou 7 dias por você, eu também fiquei à espera. E o velho replica, então foi uma espera em vão, é melhor você retornar. E o prota questiona, qual o propósito disso? E o velho informa, eu quem deveria estar lhe perguntando quando você provocou a seita da alma demoníaca. Eles estão à nossa porta perguntando por você. E o prota pergunta, é o chamado terceiro jovem mestre Han? E o velho sorri, acrescentando, eles também, mas a outra pessoa, o segundo irmão dele, veio desafiar a área de elite, mas isso não deve ser um problema para você. E o prota se irrita, indagando, ele está atrás dos meus trabalhadores? E o velho arregala os olhos avisando, que homem ousaria tocar nos assuntos do seu posto de trabalho? Apesar disso,
O líder da seita fez os trabalhadores limparem o ringue. Esse é seu dever, mas se você não for, terá que ser alguém da elite. E o prota fecha os olhos, murmurando: Xie Wu Yue, ele está me forçando. Eles vieram pela área de elite, então por que ele está forçando meu posto de trabalho nisso? E o velho olha para cima, pontuando: a culpa não é minha. Ele é o líder da seita, sempre prestando atenção na reputação da seita. Como encarregado do posto de trabalho, isso é algo com que você não tem que se preocupar. A cena então mostra alguém caindo no chão, e um cara sorri comentando: vocês chamam isso de elite? Seita do demônio amaldiçoado? Eles não aguentam nenhum ataque. E o outro, com os braços cruzados, fala: terceiro irmão, tem certeza de que ele era da seita do demônio amaldiçoado? E afirma com veemência, sem sombra de dúvidas: segundo irmão, até ouvi aqueles merdinhas o chamarem de governador Zuo. É o jovem mestre Han que continua vociferando: onde diabos está aquele moleque? Pare de se esconder como um covarde e lute com meu segundo irmão. E o venerável Xie declara: ancião Mo, você pode ser de uma seita mediana, mas isso não lhe dá o direito de entrar sem ser convidado. E reitera: eu lhe disse antes e direi de novo. Esta é uma seita, não um clã para ter governantes. Por que não desafia um dos nossos anciãos ou veneráveis? E o cara fecha os olhos, sorrindo e expondo: viemos aqui pelo meu discípulo e para promover a amizade entre nossas seitas. Como isso seria possível entre anciãos? E sorri, sombriamente, complementando: outros achariam isso uma declaração de guerra. E o venerável Xi cerra os dentes retorquindo: esse velho está ameaçando a gente, uma raposa maldita. E o jovem mestre Han esbraveja: então é isso que a seita do demônio amaldiçoado tem a oferecer? Não me admira terem sido tão horríveis na última reunião do Dragão Duplo. É capaz de eu sozinho vencer a próxima. Ele gargalha, e os dois observam sorrindo. E o líder Xie reflete: por que ele não veio? Do nada, algo surge. É uma vassoura e o jovem mestre Han se defende rapidamente. Ele observa falando: o quê? Uma vassoura? São mostrados os três com vassouras nas costas. E o Qi Shanglong profere: você é digno? E um cara que acabou de apanhar implora: irmão senhor Qi, você está aqui? Se tivesse se atrasado mais, estaríamos acabados. Eles são muito selvagens, além de lutarem até a morte. E o jovem mestre Han cogita: quem é esse merdinha? Por que eles estão puxando o saco desses mendigos? O que a seita do demônio amaldiçoado está tramando? O Qi Shanglong fica sombrio ao ver o corpo do cara no chão e diz, sombriamente: há tempos queria vê-lo, terceiro jovem mestre Han. Soltando uma aura, ele grita: então pode vir. O terceiro jovem mestre pensa consigo: ele não está na camada do reino divino? E pergunta: qual o seu nome? E o Qi Shanglong brada: Qi Shanglong, do posto de trabalho. E o jovem mestre Han raciocina: um trabalhador? Desde quando os trabalhadores alcançaram tal cultivo? A seita do demônio. Amaldiçoado não respeita talentos para tê-los jogado no posto de trabalho? E sorri, comentando: é por isso que a seita do demônio amaldiçoado sempre acaba em último lugar. Mas estar uma camada acima da minha não mudará nada. E o Qi Shanglong chega rapidamente acima dele, e exclamando: logo descobriremos. Uma explosão enorme acontece. O Qi Shanglong recua e, cerrando os dentes, pensa consigo: como pode ser? É mostrada a mão do jovem mestre Han, e ele ri, dizendo com escárnio: ah, bem, já vi o suficiente. Apesar de estar uma camada acima, seus meridianos são menores que o meu, tudo devido ao tratamento diferenciado. E continua: tem ideia de quantas pílulas eu consumi? Também comecei pequeno. E quanto a você, já consumiu alguma? E esse é o abismo entre nossas seitas. Com um olhar superior, ele ri, completando: e com a reunião do dragão duplo vindo, essa lacuna irá aumentar. Não tem como uma seita inferior vencer de uma seita mediana. Os dois se encaram, cerrando os dentes, e o jovem mestre Han gesticula com o dedo, ordenando: não acreditam? Então venham todos de uma vez. Isso deve bastar para acabar com seus sonhos. E o Qi Shanglong, enraivecido, afirma: foi você quem pediu. Os três partem para cima, exclamando em uníssono:
Então não vá chorando quando perder. E o jovem mestre Han sorri, declarando: artes marciais de nível semiterrestre, sombra perseguidora de fantasmas. As sombras vão acertando os dois. E o Qi Shanglong questiona, surpreso: o quê? Uma palma obscura vem para cima dele, pegando-o pela cabeça. Ele perde a consciência rapidamente, e os dois veneráveis revelam em choque. Ele quer destruir a alma deles. O venerável tenta interferir, mas o outro se intromete, falando com desdém. Acham correto, anciãos e veneráveis, interromperem uma luta entre discípulos? E sorri, acrescentando com ironia: ou a seita do demônio amaldiçoado não entende a regra mais básica? E o venerável indaga, apreensivo: líder da seita? O líder da seita fica sombrio. Ele fica lá, de boa, com os olhos fechados. Os dois veneráveis arregalam os olhos, e virando o rosto, ele fecha os olhos, praguejando: merda! Mas do nada, uma aura azul surge. O líder da seita arregala os olhos, sorrindo. São mostradas as explosões de aura azul na testa dos três, e o jovem mestre Han se espanta. Ele recua com o poder da alma e, parando, exclama, assustado: quem foi? É mostrado o prota em meio à fumaça, dizendo com desdém: ah, então é você? Com um olhar demoníaco, ele provoca: você tem culhões, garoto, vindo até aqui. Não apanhou o suficiente na última vez? O jovem mestre Han arregala os olhos e, apontando para o prota, ele grita: segundo irmão, é ele! O segundo irmão observa. São mostrados os três caídos ao chão e o prota na frente deles, protegendo-os. E olhando para trás, ele ordena: vocês ainda não morreram? Agora deem-o fora daqui. E decreta: o único dever de um trabalhador é varrer, não ser um coadjuvante e procurar o holofote. Olhando para eles, ele pergunta: o que o desafio deles com a área de elite tem a ver conosco? E o cara, indo mais à frente, argumenta: espera, acha que pode sair daqui como se nada tivesse acontecido ou que pode ter interferido? É o segundo irmão que fala: não vá achando que pode ir tão facilmente sem antes mostrar do que é capaz. E o prota, olhando para ele, indaga: e quem seria você? Um ancião ou um venerável da seita do demônio amaldiçoado? E o cara sorri, apresentando-se: sou o segundo jovem mestre Han, da seita Alma do Demônio. Ouvi falar que a seita do demônio amaldiçoado tem um excelente discípulo e vim para ser iluminado. Posso ter a honra de saber seu nome? E o prota semicerra os olhos, respondendo secamente: sou o chefe do posto de trabalho da seita do demônio amaldiçoado, Zuo Fan, mas todos me chamam de governador Zuo. Já que você não é nenhum dos meus anciãos, não tenho tempo para gastar com você. E se virando, finaliza: tenho trabalho a fazer, adeus. E o segundo jovem mestre Han brada: espera aí, é assim que você conversa com um convidado de honra? E se virando para o líder, ele exclama: líder Xie, você não disse que eu poderia desafiar qualquer um na seita? E o líder Xie sorri, confirmando: desde que você queira, segundo o jovem mestre. E o segundo jovem mestre Han sorri, declarando com confiança: ah, como eu quero! Zuofan, veremos como você escapará agora. Arte marcial de nível semiterrestre, lâmina do submundo. Ele lança a lâmina contra o prota, e o venerável Xie exclama, alarmado: a técnica patrona da seita alma do demônio, a mística técnica da lâmina do submundo. E o líder Xie explica: sim, é uma técnica focada em matar. Ouvi dizer que novatos no reino imaterial morrem na mão de um cultivador no pico do reino divino usando essa técnica. O prota nem esboça reação. Ele firma a vassoura e a joga nas costas. O ataque acerta a vassoura, sendo repelido pelo prota. O segundo jovem mestre fica completamente chocado. Ele cospe sangue, enquanto o jovem mestre vem correndo e gritando: segundo jovem mestre! O segundo jovem mestre estende a mão para ele, trêmulo, e raciocina: que dor! Minha cabeça vai explodir. Ele é mesmo humano? Como alguém no início do reino divino pode fazer isso com uma simples vassoura? Ele então olha a vassoura à frente dele e o prota fala calmamente: agora o salão está limpo, não o suje novamente. O segundo jovem mestre tenta aguentar o sangue para não cuspi-lo.
Ele consegue e fica trêmulo, enquanto o líder Xie sorri, comentando com satisfação. Ancião Mo, me desculpe, ele é rude assim mesmo. Por isso que eu o deixei no posto de trabalho. Espero que você possa perdoar essa ofensa. E o ancião olha para trás questionando. Ah, então o líder Xie tem o passatempo de rebaixar discípulos talentosos? E prossegue. Mas você o fará participar da reunião do dragão duplo? E o líder Xie sorri, confirmando. O que acha? E o ancião sai despedindo-se. Então não irei mais tomar seu tempo. Logo nos encontraremos na reunião do dragão duplo. Adeus. Eles partem e um dos veneráveis gargalha, exclamando com alegria. Olha só para eles. Eles fazem parte das 3 seitas medianas. Ainda assim nunca fizeram tal expressão. E o líder Xie alerta. Não fique tão feliz. Eles não vieram nos desafiar. Eles vieram nos espionar. Zhuofan deve ter mexido com o terceiro jovem mestre Han, e eles vieram para avaliar sua ameaça. Eles acabaram de cumprir tal objetivo, e o venerável indaga, preocupado. Isso não significa que fomos expostos? E o líder Xie explica. Tal cobertura não nos dará muito tempo. É melhor que tenha sido revelado de forma espetacular hoje. E sorri, maleficamente, concluindo. Para avisá-los que minha seita almeja a posição de uma das 3 seitas medianas. E um cara chega, anunciando, anciãos e discípulos da seita Domadores de Bestas requisitam uma audiência. E o cara, boquiaberto, expressa surpresa. O quê? Agora é a seita Domadores de Bestas? E o outro observa. O que está acontecendo hoje? Parece que todos tiraram o dia para nos invadir. O líder Xie olha para o lado e sorri deduzindo. Só mais uma equipe de reconhecimento. Da última vez, pegamos 3 dos anciãos deles em Tianyu. Então, eles querem nos eliminar na reunião do dragão duplo. E o ancião, feliz da vida, exclama animado. O que temos a temer de outra das 3 seitas inferiores? É só jogar o Zhuofan neles e pronto. E o líder Xie nega veementemente. Besteira. Com um olhar sombrio, ele olha para trás, ordenando. Precisamos mostrar nossa força às 3 seitas medianas para que eles não mexam conosco. Mas quanto às 3 seitas inferiores, a arma secreta de Zhuofan não deve ser divulgada. Eles vão morder mais do que podem mastigar quando eles se mostrarem na reunião do dragão duplo. Os dois ficam boquiabertos, e o pessoal fecha os olhos, exclamando em coro, o líder da seita é brilhante, e o líder Xie sorri ao ouvir isso. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!